Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre slides profissionais. Aqui quem fala é o Marcos Bruno. E nessa aula eu vou mostrar como dar animações, dar movimento na sua apresentação de slide, tá? Então, eu já tenho aqui uma apresentação básica, eu criei aqui rapidinho antes de começar o vídeo, para a gente não perder tempo com isso. Então eu tenho aqui só dois slides só, um de título e tenho o segundo aqui aonde a gente vai trabalhar. Eu já falei sobre textos anteriormente, uma das dicas que eu dei foi sobre o excesso de coisa escrita, tá? Só que existem alguns momentos aonde isso vai ter que acontecer, não tem jeito. Por exemplo, aqui eu criei tópicos, né, a respeito, são aqui 5 tópicos a respeito de dicas para montar um roteiro, tá? Eu tirei isso aqui de site, dei uma busca rapidinho na internet e eu tô longe de ser um mochileiro, mas enfim, tá aí. E aqui cada dica, ela precisa ser exibida para ser assimilada pelas pessoas que estão ouvindo aquela palestra, estão assistindo aquela palestra. Só que mostrar isso tudo aqui de cara pode ser um problema, porque a pessoa vai parar para ler todos os tópicos e vai parar de prestar atenção. Então, o ideal é que ela tenha cada partezinha dessa, cada linha dessa que você vai falar, né, que iria ser detalhada, cada linhazinha dessa fosse mostrada separadamente, para você conseguir falar sobre isso. Então, primeiro vai aparecer só essa, depois essa e assim vai, tá? Então, para isso a gente usa animações, né, que vai dar movimento e não vai exibir o texto de uma vez só. Existem dois tipos de animação. Uma é com os objetos na tela, que é o que a gente vai ver agora, e as transições de slide que a gente vai ver numa próxima oportunidade, tá? A gente agora só vai ver o movimento dos objetos na tela. Aqui no caso, esse slide aqui é um slide de título e conteúdo. Então, quando eu adicionei aqui os tópicos, ele já vai criando automaticamente, tá? Poderia ser outro, não tem problema. Aqui eu só coloquei desse jeito porque é uma das formas mais usadas, tá? No slide de conteúdo aqui, de tópicos, eu não preciso selecionar nenhuma parte do texto, tá? Eu não vou selecionar nada do texto, só vou clicar aqui dentro, deixar ele marcado aqui, ó. Ele está marcado, né? Tá aqui a borda aqui pontilhada, ele está marcado aqui. Eu vou vir na guia animações, e eu vou adicionar uma animação nesse botão aqui. Você procura aí, se a sua ferramenta aí, o seu PowerPoint for diferente, você procura aí sobre adicionar ou personalizar animações, algo assim, tá bom? Então eu vou clicar aqui e ele vai me dar já uma série de opções, tá? Se for na versão anterior aí do PowerPoint, provavelmente vai abrir aqui do lado aqui, ó, as opções de animação de entrada, animação de saída, é parecido aqui, ó, só que aqui já mostra de uma vez, entrada, ênfase, saída. Aqui tem os caminhos das animações. Eu vou mostrar isso daí, tá? Então, nas versões anteriores pode ser que apareça aqui do lado, aqui numa faixa, você tem que selecionar uma de cada vez, tá? Eu vou colocar uma animação de entrada. O que seria animação de entrada? Na animação de entrada, o slide vai aparecer sem esse conteúdo e ele vai aparecer depois, entrar, né? Ele vai dar a entrada desse texto. Quando eu selecionar isso daqui, vou botar aqui, ó, esmaecer. Olha lá, ele já mostra como vai ficar, ó, tá? E ele já entende, como eu não selecionei nenhuma parte do texto, ele já entende que eu quero marcar todos os tópicos. Vê que ele botou 1, 2, 3, 4, 5, significa que são 5 animações independentes, tá? São 5 animações independentes. Então, ó, vou clicar aqui em painel de animação, ele mostra aqui, ó, no painel, todas as animações separadas, tá bom? Então, primeiro, aqui a escolha, a época, depois aprecie, depois não se prende, assim vai. Então, são animações independentes, não vai aparecer tudo de uma vez, tá? Vai aparecer uma de cada vez. Eu vou exibir aqui, ó, vou colocar F5, opa, Ctrl F5,
né? E aí ele já mostra aqui a tela de título. Eu vou avançar, ó, ele só mostra o título, ele não mostrou o conteúdo. E agora, de acordo com que eu vou avançando, ele vai mostrando cada parte do texto separadamente, cada uma das animações. Eu tenho 5 animações, então ele vai mostrando. Então eu consigo ir falando sobre aquele assunto. Quando eu terminar, eu vou e mostro o próximo, tá? Posso voltar, posso avançar de novo. Então ele é como se criasse novos slides, né? Não é bem isso, né? Mas vou colocar assim porque é uma forma também de compreensão. Então é como se criasse um slide com uma coisinha a mais. Então aqui eu só tenho um slide, o restante é só animação de entrada. O texto ele entra no slide, tá? Eu vou criar uma animação aqui também, ó, dessa aqui, ó, montando o seu roteiro. Tá? Vou criar uma animação de entrada. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar a opção surgir. Surgir, ele vem andando de fora para dentro. Aqui no surgir agora eu vou mudar, no caso, eu vou, ao invés dele vir, no caso daqui de baixo para cima, eu vou fazer com que ele venha da direita para a esquerda. Então eu vou vir aqui, ó, em opções de efeito, e aí eu vou selecionar o da direita. Ó. Agora ele vai vir da direita, tá bom? Então eu vou exibir a apresentação aqui. E agora, opa, apareceu primeiro. É até bom acontecer isso. Apareceu primeiro os tópicos, né? E por último é que apareceu o título. Não é dessa forma que a gente quer. Mas por que isso aconteceu? Porque na numeração aqui, ó, as animações estão nessa ordem. O título é o 6, é o último. Então como é que eu faço para ele ser o primeiro? Se eu só criar a animação agora, eu vou vir aqui, ó, clicar nele aqui, ó, arrastar lá para cima. Agora ele é o primeiro, tá? Agora na hora da apresentação aqui, ó, ele é o primeiro. Lembrando que eu tenho que apertar, eu tenho que clicar para ele entrar aqui inicialmente, tá? Para eu não precisar clicar, vou colocar aqui no título para ele não precisar clicar. Eu vou vir aqui, ó, nas opções dele, tá? Eu vou botar aqui, ó, iniciar após, né, o anterior, né? Vou botar com o anterior. Aí ele vai virar o 0, né? Vamos lá, F5. E ele já começa, já voltei aqui, ó, primeira página. Quando eu entro no slide, ele já começa, porque é uma animação que já começa junto com o anterior, tá? No caso, o anterior é nenhum, então vai ele mesmo. Eu posso fazer isso para as outras, por exemplo, se eu colocasse aqui a segunda parte aqui, ó, iniciar após o anterior, repara que ele já vai enviar, ó, junto logo em seguida. Eu não apertei, ó, eu só vou apertar uma vez só. Apertei, ele automaticamente já aparece o segundo também. Tá? Então ele apareceu logo após, né, iniciou logo após. Se for com o anterior, ele vai aparecer imediatamente. Então eu vou botar aqui ao clicar, tá? Posso também selecionar aqui o intervalo de tempo também. Se eu quiser botar aqui depois, botar aqui, ó, após o anterior, mas tantos segundos, também posso colocar, tá? Então é bem personalizável isso daqui, tá? Então aqui a gente colocou aqui e já tá pronto. Tá, eu vou voltar aqui, vou tirar as animações que eu criei e vou mostrar uma outra coisa também, que é o seguinte. Se eu quisesse, por exemplo, que as duas primeiras aparecessem logo de cá, não tivesse animações, só uma parte tivesse animação. Digamos que é só a última que eu quero que tenha alguma animação. Nesse caso, aí eu vou selecionar uma parte qualquer do texto, tá? Porque eu não selecionei nada e ele colocou a animação em tudo, né? Então, para eu só colocar numa parte, eu vou selecionar a parte desse texto que eu quero colocar animação e aí eu vou lá e adiciono, tá? Aí ele só adicionou nessa parte aqui do texto, tá? Se eu selecionar, veja bem, se eu selecionar tudo e colocar, não vai dar o mesmo efeito, porque ele vai entender que eu quero a animação de tudo de uma vez, ó. Vai aparecer tudo de uma vez, é tudo um. Quando eu colocar lá para exibir, ele vai exibir, ó, tudo de uma vez. Por quê? Porque eu selecionei tudo. Então ele não entendeu que eu queria exibir em tópicos, tá? Então é isso. É uma aula bem simples, né? Basta clicar em qualquer lugar aí. Serve também para imagens, tá bom? Vou adicionar uma aqui rapidinho, só para
Vou adicionar aqui rapidinho aqui um novo slide. E nesse conteúdo aqui, ó, eu vou colocar uma imagem qualquer. Vou colocar aqui uma imagem aqui. Tá? Só para a gente ver como funciona. É só clicar na imagem, selecionei a imagem, vou vir em animações e vou adicionar essa animação aqui. Pronto, acabou, já está feito. Vou exibir aqui só para a gente ver. Ó, apareceu depois. Né? Poderia selecionar alguma outra para fazer algum efeito aqui diferente. Essa daqui, bom, como ela faz. Aí. São efeitos de entrada. Você pode colocar qualquer objeto, basta selecionar o objeto e depois fazer. Tem também as animações de saída, que fazem o contrário, né? Aqui a gente colocou animações de entrada, mas se eu quiser fazer uma animação de saída, também é possível. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, nessa primeira aqui, eu vou adicionar as animações, todas elas. Já adicionei. Tá? E eu vou adicionar também as animações de saída. As animações de saída. Vou colocar essa daqui. Tá? Coloquei as animações de saída. Agora eu vou exibir aqui, ó, só para a gente ver como ficou. Primeiro eu vou apertando, ó, apertei, vai aparecendo. E depois elas vão saindo uma por uma. Tá? Tamanho animação de saída. Tá? Eu posso reorganizar isso daqui, ó, por exemplo. Eu posso colocar de forma que posso colocar uma por uma. De forma que ela entre e depois saia. Né? Organizei aqui de novo, reorganizei tudo. Agora coloquei de forma que o primeiro entre e depois saia. O segundo entre e depois saia. Vamos ver como ficou. Uma forma diferente. Ó. Tá? Para não ficar vazio, eu posso fazer com que depois que um saia, o outro já entre. Então, eu vou colocar aqui, ó, iniciar com o anterior. Vou colocar aqui as entradas aqui, ó, iniciar com o anterior, iniciar com o anterior, iniciar com o anterior. Aí, quando um sair, o outro já entra automaticamente. Ó, primeiro entrou, quando ele sair, o outro já aparece. Quando ele sair, o outro já aparece. Ó. Então, você pode brincar aí da forma que você achar melhor, né? Para dar uma animação. Esses tipos de animações, eles chamam a atenção do seu público, né? Para aquilo ali. Eu não recomendo, apesar de ter comentado, questão de usar tempo, né? Para ele passar a animação sozinho. Por quê? Porque pode não coincidir, né? Chega a ser lógico, pode não coincidir com o tempo que você tem na palestra. Alguns alegam, né, que é melhor para se organizar, para não fugir do tempo programado, mas você pode se programar antes, né? Ter um relógio para se guiar, porque isso aqui deixar um tempo já fixo tira muito da sua liberdade. Mas usar as animações é super legal, tá? Isso daí acrescenta muito, né, no design, né? Mostra profissionalismo quando você coloca esses tipos de recursos. Agora, não abusem, tá? Eu mostrei aqui, por exemplo, uma opção onde você coloca aqui trajetória, né? Onde você muda aqui de um lado para outro e tudo mais. Mas evitem fazer, a não ser que umazinha, né, uma coisinha ou outra, sei lá, talvez no título, quando você começar a palestra, use uma coisa assim, mas não coloca muita coisa, porque muitas dessas animações, muita coisa assim, seja bem prudente, coloca umazinha, uma coisa, coloca coisas bem simples, que se você carregar muito a sua apresentação com animações, né, com coisas assim, muitos slides, isso vai tirar a atenção das pessoas do que você está falando e começar a esperar aí esses slides aí cheios de coisas.
tá? Essa apresentação de slides. A sua apresentação de slides vai tomar o seu lugar, digamos assim, tá? Então, seja bem simples ali, né? Coloque os elementos importantes para que sua apresentação seja profissional, mas seja prudente de não usar tudo ao mesmo tempo, tá? De colocar todas as opções possíveis ao mesmo tempo. Então é isso que eu tinha para mostrar para você. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário. Isso tudo faz com que o YouTube entenda de que esse vídeo foi relevante para você e pode ser relevante também para outras pessoas. Assim a gente alcança mais pessoas e com isso conseguimos construir mais vídeos desse tipo para o seu crescimento profissional, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.